O Corinthians venceu o Palmeiras por 1-0 no Allianz Parque na primeira partida da final do Campeonato Brasileiro Feminino. O jogo foi truncado, mas a meia Gabi Potilho fez um golaço no segundo tempo, encobrindo a goleira palmeirense. Daqui 2 semanas, o Timão precisará apenas de um empate em casa para ficar com o título. O Corinthians é o atual campeão e busca o primeiro tricampeonato da história do torneio. No horário de Brasília, 9h31. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN em Foco. Apresentação: Carlos Andreasa e Marcela Lorenzetto. Bom dia, meus amores. CBN em Foco no ar, estão surpresos? Nós somos muito sofisticados. De certo, aqueles que nos acompanham com imagens terão visto a cara de Marcela Lorenzetto ao ouvir a Quinta Sinfonia de Beethoven. E por que fazemos essa referência? Por que chamamos Beethoven? Bom, seria o caso de dizer que não há por que explicar abrir o programa com Beethoven. Mas há uma razão. Uma nota na coluna do Lauro Jardim no Jornal Globo de ontem, que eu vou ler aqui, tá? Informa Lauro Jardim. No alto comando do Senado, Paulo Guedes ganhou um espirituoso apelido. Diz um senador: é o nosso Beethoven. Ante o espanto do interlocutor, o parlamentar corre para explicar. Referia-se à dificuldade em negociar com o posto Ipiranga. E arremata, com 10 doses de ironia embutida: é um gênio surdo. Não ouve ninguém. Bom dia, como vai você, Marcela Lorenzetto? Bom dia, Carlos Andreasa. Bom dia a todos os ouvintes. Uma escolha inusitada, gostei. Você gostou? Gostei, saindo do funk, do pagode, do samba pro um Beethoven. Achei chique para começar a semana. A gente é sofisticado e com muitos recursos, né? Mas quem é o responsável por essa escolha é o nosso erudito aqui, né? Ricardo Porto. Sempre, À né? luz da nota de Lauro Jardim, ele sugeriu Beethoven, muito bem visto, a Quinta Sinfonia. Vocês que tiverem tempo, não deixem de ouvi-la. É bom, nesse tempo conflagrado. Aliás, falando sobre conflagração, Marcela Lorenzetto, vamos voltar à sexta-feira, dia 10 de setembro, para analisar aqui uma fala do presidente Jair Bolsonaro. Nós até tínhamos o áudio, mas o Laerte Afonso qualificou como muito ruim, impossível de reproduzir. Então eu vou ler aqui o que disse o presidente na última sexta, abro aspas. Alguns querem que degole todo mundo, mas hoje em dia não existe mais país isolado. Estava se referindo à pressão da sua base, a sua base social sectária, que tem uma compreensão do golpismo como urgindo por um ato concreto, a tomada do poder. Ele disse isso, vou repetir. Alguns querem que degole todo mundo, mas hoje em dia não existe mais país isolado. A reação de Jair Bolsonaro à pressão dos seus, que se intensificou depois da carta, a carta do Temer, né, de que tratamos aqui na semana passada, é a definição do 7 de setembro permanente, de que falo aqui diariamente. O presidente recebe a pressão dos seus, alguns querem que degole todo mundo, imediatismo. Alguns querem que eu consuma o ato, alguns querem que eu deponha ministros do Supremo. E vejam que ele trata isso como algo normal, né? Na sua base. Ele compreende a pressão da sua base, mas ele não pode fazer isso. Então ele diz, hoje em dia não existe país isolado. É o 7 de setembro permanente, porque há a pregação pelo ato rompedor, mas há também da parte dele a consciência do impacto, sobretudo
numa economia de mercado integrada, o impacto de um golpe, modelo 64, tanque nas ruas, tomada de poder, derrubada de Supremo, fechamento de Congresso, que não nos enganemos, está na origem fundamental dos atos de 7 de setembro. E, em certo sentido, foi expressado pelo próprio presidente da República. Depois mudou com a tal da carta. Mas um golpe concreto, conforme se pressionava, e que foi manifestado com o desespero dos seus apoiadores diante da carta do Temer, na quinta-feira, o presidente diz, olha, não é assim. Está dizendo para nós que o golpismo dele é o 7 de setembro permanente. Atos concretos, rompedores, são ruins para os negócios. São ruins para a economia, são ruins para os negócios dos seus sócios do Centrão. Ele, de resto, não teria como sustentar, no mundo de hoje, um golpe clássico, tradicional. Seria em seguida derrubado. Derrubado pela economia. O país iria à breca, uma economia de mercado. Não tem espaço para isso. Mas o modelo golpista do século XXI, o modelo populista do século XXI, autoritário, é o que ele põe em curso, sem imediatismo. É aquele que dilapida as instituições desde dentro. É o golpismo constante. É aquele lento cozinhar. Não esperem de Jair Bolsonaro atos rompedores. Quando ele estica muito a corda, ele solta, porque o que lhe interessa é chegar a outubro de 2022, no período eleitoral, competitivo pelo caos. O negócio de Jair Bolsonaro é permanecer no poder, mas não necessariamente por meio de eleição. Ele quer chegar até lá competitivo, mas não necessariamente para permanecer no poder por meio de eleições. Investimento permanente em caos, minando as instituições, gerando descrença nas instituições, daí porque o foco na justiça eleitoral, para de repente chegar lá e poder reproduzir o Capitólio nos Estados Unidos, enfim, ter condições para o caos, para decretar estado de sítio, ou tentar decretar estado de sítio, entrar em conflito com o Congresso que não o endossaria, mobilizar ou tentar mobilizar as Forças Armadas, ou na ponta as forças de segurança, setores das polícias militares, conflagrar. Esse é o lance de Jair Bolsonaro. Mas como ondas. E também ele dá esse recado aqui para os seus, e pode avançar e depois recuar, porque ele sabe, eu falei aqui na semana passada e repito, ele sabe que os seus apoiadores não têm alternativa. Ele pode esculhambar, humilhar os seus apoiadores, fazer com que os caras estejam nas ruas, pedindo a cabeça de ministro do Supremo, ele próprio, e depois recuar, humilhantemente como fez, humilhando a si e aos seus, porque ele sabe que a sua base sectária não tem alternativa e que estará com ele independentemente do que ele faça. E é com isso que ele joga. Outra coisa para chamar a atenção aqui, não é improvável, porque já fez isso algumas vezes, que diante do impasse com o Supremo, com Alexandre de Moraes, diante da carta, ele mude estrategicamente, depois desse recuo, o alvo dos seus ataques para outro lugar. Ele já atacou o Congresso já foi o seu centro. A imprensa é seu centro permanente, pode voltar a ser também. Talvez ele se desvie um pouco do Supremo, circunstancialmente. Mas a questão eleitoral, fundamentalmente sobre o Tribunal Superior Eleitoral, voltará. Tchela, dito isso, vamos falar do que para mim é o grande motivo da carta de quinta-feira, a carta do Temer, que é o medo de não ter dinheiro para se reeleger no orçamento. Pois é, Andreasa, vamos falar do nosso Beethoven, né? Depois de Bolsonaro elevar a turbulência institucional à escala máxima, o governo colheu os frutos do isolamento, né? Teve que recuar. E o discurso apaziguador do presidente parece não ter tido ainda grandes resultados. O ministro da Economia, Paulo Guedes, continua atrás de um jeito aí para acomodar no orçamento uma das prioridades eleitorais do chefe, que é a criação do Auxílio Brasil, aquele Bolsa Família turbinado que a gente já conhece. Parecia que o governo até estava recebendo uma ajudinha aí do judiciário, com uma ideia gestada pelo próprio Luiz Fux, presidente do Supremo, de criar um teto de gastos para o pagamento dos precatórios.
aquelas dívidas do governo reconhecidas pela Justiça. Como a gente já falou aqui, Andreas, a conta que o governo tem que pagar no ano que vem é de 89 bilhões, mas a equipe econômica quer se livrar de grande parte disso. Com o aumento da crise, depois das manifestações do 7 de setembro, que tiveram o STF como alvo principal ali dos ataques, as negociações, claro, né, azedaram. O ministro Gilmar Mendes, inclusive, falando à Folha de São Paulo, deixou isso claro ao dizer que não vê o judiciário como locus desse tipo de questão, até mesmo por possíveis questionamentos futuros. A via alternativa, o Congresso também está cheia de pedras no caminho. A proposta de emenda à Constituição enviada pelo governo para parcelar os precatórios está parada, sem sinais de que vai avançar tão cedo. Existe até um temor na equipe econômica de que essa PEC não conquiste votos suficientes. Além disso, alguns parlamentares e especialistas também apontam inconstitucionalidade da matéria. Diante das resistências, aí uma nova PEC passou a ser sugerida pelo vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos. A ideia é tirar precatórios do teto de gastos. Essa é, a meu ver, a principal razão para o chamado recuo de Jair Bolsonaro. É a questão econômica, mas não o impacto da crise econômica sobre a economia popular. O impacto das suas falas na economia em termos de orçamento. Vamos recapitular aqui essa história. Houve uma esdrúxula, obviamente inconstitucional, proposta de emenda constitucional do Ministério da Economia, que tratava do parcelamento do calote, chamemos pelo que é a PEC do calote, dos precatórios, dívida, decisão transitada em julgado, tem de ser pago, não paga, esfaciala a credibilidade já muito baixa do governo brasileiro, do Estado brasileiro, da União. O governo Bolsonaro não fez o dever de casa, não fez o devido acompanhamento desses processos, falhou a Advocacia Geral da União, falhou a Controladoria Geral da União, falhou a Procuradoria da Fazenda, falharam todos nesse processo. Aí Paulo Guedes tomou um susto com tal meteoro. Propôs, portanto, calote nos precatórios. Pago uma parte aqui, divido em 10 anos, pago quando puder. Isso caiu muito mal. Houve uma reação no parlamento, da sociedade, do mercado, porque fica claro o calote em busca de viabilizar. Por que isso? O problema dos precatórios consiste em resolvê-lo para abrir espaço fiscal para programas necessários, como a ampliação do Bolsa Família, mas com um viés claro de garantir a reeleição de Jair Bolsonaro, de abrir espaço fiscal para os acordos com os seus sócios do Centrão e tudo mais. Isso foi muito mal recebido. Aí houve um arranjo, também inconstitucional, grosseiro, a partir do Supremo Tribunal Federal, liderado por Luiz Fux, mobilizando o CNJ e o Tribunal de Contas da União como avalizador. Seria uma resolução do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que determinaria a criação de um teto para precatórios. A contas é da ordem, Marcela falou, de 90 bilhões, projetado para o orçamento de 2022. Esse teto ficaria na casa dos 40 bilhões e liberaria, portanto, vejam isso, algo como quase 50 bilhões de Guedes no espaço fiscal do orçamento para programas, para investimentos, para obra, no ano eleitoral, para a campanha de Jair Bolsonaro. Isso foi uma maravilha, caiu no colo do governo Bolsonaro. Guedes jamais teve condições de formular algo assim. E com o aval do Supremo, meu Deus do céu, o Supremo, aquele que no futuro teria de tratar da matéria quando judicializado, o Supremo era aquele, absurdamente, a propor a solução, que no futuro provavelmente teria de julgar. Tudo errado, tudo uma lambança tremenda, mas isso ia prosperando. E o Supremo, a partir de Luiz Fux, mas com o aval de outros ministros, fazendo com que isso avançasse, como se Jair Bolsonaro não estivesse diariamente atacando a corte, a nossa corte constitucional. Aí veio o 7 de setembro, o pessoal tomou um susto. Jair Bolsonaro está atacando a gente. Estava atacando todo dia, ataca todo dia. Ah, não, mas dessa vez ele disse que não vai obedecer decisão judicial. O que houve? A negociação parou. O Supremo falou, não, então esse troço não vai prosperar. Azar do governo. Em certo sentido, se fez chantagem com o governo Bolsonaro com essa matéria. O mercado reagiu mal ao discurso de Jair Bolsonaro no 7 de setembro por isso. Porque só resta ao mercado torcer para que o fiscal não vá para o espaço. Estão tapando os olhos para os rombos no teto de gastos. Estão preocupados com o fiscal. Não vai ter reforma nenhuma mais mesmo. Ai, meu Deus do céu, Bolsonaro falou isso, o acordo dos precatórios com o Supremo
via CNJ, vai embora. Essa foi a razão principal da carta. Há outras. Há o medo das investigações contra os filhos. Tudo isso rola, nós detalhamos na semana passada. Mas o mais importante é isso. É o espaço fiscal para garantir os acordos pela reeleição de Jair Bolsonaro. A carta veio, o mercado reagiu melhor porque voltaram as possibilidades de que esse acordo se encaminhe. Essa é a razão por que Bolsonaro vai tentar levar essa falsa trégua por mais alguns dias, para ver se a coisa prospera. É algo que se precisa acompanhar com muita atenção, porque é a única agenda econômica do governo Bolsonaro hoje. Criar espaço fiscal no orçamento para bancar os seus programas pela reeleição. Tia lá. E o pessoal aqui no YouTube, Marcelo Lorenzetto, achando que nós não falaríamos das manifestações de ontem, das manifestações de 12 de setembro. Não aprenderam nada sobre esse programa. Aqui a gente não foge de assunto, a gente enfrenta todos os temas. Falemos então, Tia lá, o que você me conta? Pois é, as manifestações de ontem, né, foram contra Jair Bolsonaro. As manifestações prometiam ser uma resposta àqueles protestos governistas do 7 de setembro, mas o que a gente viu mesmo foi uma oposição bem dividida, né, Andreasa? Inicialmente convocadas por entidades de direita, como, por exemplo, o Movimento Brasil Livre e o Vem Pra Rua, os atos tiveram adesão de apenas uma parte da esquerda e da centro-esquerda, digamos assim, como representantes do PDT e do PCdoB. Participaram do protesto também alguns presidenciáveis, como o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, Ciro Gomes, do PDT e Luiz Henrique Mandetta, do DEM. Mas mesmo entre os presentes houve um racha, viu? Na Avenida Paulista, um boneco inflável representava o ex-presidente Lula, vestido de presidiário, abraçado ao presidente Jair Bolsonaro com uma camisa de força. No carro de som, os integrantes do Vem Pra Rua também atacaram o PCdoB e Ciro Gomes. Partidos como PT e PSOL ficaram de fora, em parte pelo fato do MBL e do Vem Pra Rua terem se notabilizado na esteira do movimento pelo impeachment de Dilma Rousseff nos protestos de 2015 e 2016, mas também pelo fato de parte dos integrantes desses grupos investirem naquele mote de nem Lula nem Bolsonaro, os dois líderes em pesquisa que medem aí a corrida presidencial de 2022. O resultado foi, claro, um movimento bem esvaziado. 6 mil pessoas na Paulista, enquanto naquela manifestação lá do 7 de setembro, a Paulista reuniu 125 mil pessoas. Líderes de 10 partidos que participaram dos atos se reuniram, aliás, vão se reunir nesta semana para tentar atrair o PT para os futuros protestos, né? A gente teve mais cedo uma entrevista no Jornal da CBN com o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que afirmou que movimentos contrários ao governo ainda estão engatinhando, né? Em uma comparação com o automobilismo, o ex-ministro disse que os atos de ontem seriam apenas os treinos livres. Treinos livres, movimentos contrários ao governo ainda estão engatinhando. Não são movimentos contrários ao governo, são movimentos pelo impeachment. Ontem foi um ato contra o ontem foi um ato pelo impeachment. E é importante ter clareza sobre essa diferença. Também a ideia de treino livre há cerca de um ano da eleição. Está muito em cima para treino livre. As manifestações de ontem, ninguém luta contra imagens, foram pequenas, embora vá lá, de volume razoável em São Paulo. Foram muito pequenas aqui no Rio de Janeiro. Em São Paulo, tamanho respeitável, mas de modo geral pequenas, definitivamente não manifestações de massa. E aí eu volto ao que eu disse aqui no começo. Os atos expressaram não o fora Bolsonaro, mas um recorte desse fora Bolsonaro. Expressaram a mobilização pelo impeachment. E esse é um espaço muito pequeno. Pequeno e encaixotado. Pequeno e emparedado. Se os atos de 7 de setembro, grandes, pró-Bolsonaro, tiveram o tamanho de Jair Bolsonaro hoje, os do dia 12 tiveram a dimensão das chances atuais de impeachment. É uma fotografia. Mas hoje, o impeachment, a ideia de impeachment de Jair Bolsonaro engaja conforme nós vimos nas ruas ontem. Mas é intelectualmente desonesto comparar os atos de ontem com os do dia 7 de setembro. Porque as manifestações bolsonaristas foram produto público de uma longa
e profissionalíssima campanha liderada por Jair Bolsonaro. Foi agenda de governo. O ato do dia 7 empenhou o governo e com coordenação profissional, como eu disse, com muito dinheiro do setor agro, muito dinheiro de partidos políticos, muito dinheiro de setores evangélicos. Ali você tinha, repito, Jair Bolsonaro de corpo inteiro, mas com tudo que ele tem. Grandes, mas com esse senão. Os atos do dia 12, os atos de ontem, tinham um conceito muito claro, eu repito aqui, o conceito era o impeachment, mas não tinham uma cara, não tinha uma identidade. Quem era o nome aglutinador? E aí, na inexistência disso, ao contrário dos atos bolsonaristas, que tinham a figura de Bolsonaro, e dos atos contra Bolsonaro, liderados pelos partidos de esquerda em torno do PT, tem Lula como centro, os atos de ontem eram puramente pró-impeachment. E aí fica muito clara a limitação desse espaço. Fica muito claro que o ímpeto pelo impeachment não agrega, pelo menos agora, não engaja. E aí dá força para o discurso de Arthur Lira. Arthur Lira não faz o impeachment andar porque acredita que o impeachment não engaja. E o que aconteceu ontem corrobora a sua tese. O impeachment, portanto, como pauta per si, vai muito limitado, não mobiliza. E tem também um aspecto eleitoral, que é outra parede. De um lado, a baixa adesão do impeachment, do outro lado, o limite eleitoral. A gente está, como eu disse, há um ano de eleição, a campanha está na rua. O impeachment dependeria obrigatoriamente da esquerda lulopetista. O impeachment dependeria do apoio nas ruas, mas também no parlamento, do PT. E esse apoio não virá. Vejam, e é legítimo que não venha, porque o cálculo eleitoral do PT dá conta de que o PT, com Lula, ganhará a eleição enfrentando Jair Bolsonaro, é o adversário dos sonhos. Por que quererá tirar esse cara antes? Por que quererá tirar o seu adversário dos sonhos antes? Então, de um lado, o impeachment que não engaja, de outro, a deflagração da campanha eleitoral. Os movimentos de rua que trazem gente, que mobilizam, que enchem, são aqueles que, usando a linguagem golpista, a linguagem bolsonarista do dia 7, estão voltadas para a campanha de Jair Bolsonaro. Aquele ato do dia 7 de setembro no Brasil, aqueles atos foram atos de campanha pró-Jair Bolsonaro. E nós veremos a esquerda lulopetista se mobilizar pelo fora Jair Bolsonaro, mas não pelo impeachment, pelo menos é o que está dado, com vistas a um fora Bolsonaro que será produto das urnas, porque tem Lula como candidato competitivo. A manifestação de 12 de setembro, a manifestação de ontem, para poder ser treino livre e crescer rapidamente, como disse Mandetta, depende, por causa do calendário eleitoral, do surgimento de um nome. E aí nós estamos falando da tal terceira via. Também a manifestação de ontem mostra a limitação da terceira via, mas que terceira via é essa? Talvez haja uma demanda por uma alternativa, mas sem nomes. A um ano da eleição, fica difícil que essa perspectiva cresça. O nem Bolsonaro, nem Lula, per si, chama um e chama outro. Se eu não quero Lula, eu vou de Bolsonaro. Se eu não quero Bolsonaro, eu vou de Lula. Para que algo prospere daí, como terceira via, é preciso aparecer um nome com uma ideia. Não dá para ser eu sou anti-Lula, eu sou anti-Bolsonaro. Isso já está dado. Eles já se bastam nessa disputa. Precisaria surgir um nome para, tudo bem, surfando a onda do impeachment, mas com vistas à eleição, tivesse uma proposta. O que fazer com a pobreza desse país? Qual a solução econômica? Como vamos enfrentar a inflação? Como vamos gerar emprego? Produto do bolsonarismo. Sem isso, as manifestações ficarão encaixotadas. O pedido de impeachment a um ano da eleição tem essas limitações que eu descrevi aqui, Marcela Lorenzeto. É isso, Andreas. A gente ainda vai voltar nesse assunto ao longo da semana, falar mais sobre isso e vamos encerrando por aqui. Queria aproveitar esse espacinho e agradecer a audiência de todo mundo, pessoal no YouTube. Estamos com uma audiência bem grande por lá. Mandar um beijo para todo mundo, o pessoal do chat que manda por aqui. Quem manda mensagem também no WhatsApp, a Cláudia sempre mandando mensagens por aqui.
O Sérgio também agradecendo, dizendo que adora o programa e adora as análises do Andreasa. Beijo grande pra todo mundo. Amanhã tem mais. Até. Amanhã tem mais, pessoal. Toca um Beethoven aí. Vai, Laerte. Beijo, pessoal. Até. CBN em Foco. Apresentação: Carlos Andreasa e Marcela Lorenzetto.